Bom dia, irmãos. Graças a Deus estamos na casa do Senhor. Essa semana é semana de gratidão. Vamos agradecer até pelo frio, amém? Amém. Quem fez o frio? Deus, amém? Então temos que agradecer por tudo. Essa semana só foi gratidão. Quem foi nos cultos nos lares viu gratidão. Quem foi em Vila Nagibe viu gratidão. Seja uma pessoa grata. O descontente ele não agradece, mas o contente ele sempre agradece. Então quando você vê uma pessoa que não está agradecendo é porque ela está descontente. Muito bem, vamos cantar um corinho. A esse lado aqui vamos treinar no aleluia, tá? Quando eu falar aleluia, vocês levantem e falem aleluia também. Fale, levante, aleluia. Aí vocês falam aleluia. Bom, então peraí. Aleluia, 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 aleluia. Aí o outro lado vai ter que falar agora. Agora vamos treinar do outro lado aqui, vamos ver. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Ah, o Senhor é Jesus. Glória ao Senhor. Então vamos ver, vamos treinar um pouquinho. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Pode abaixar. Aleluia, 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 aleluia. Pode abaixar. Então vamos lá, acho que agora vai. Preparar aqui. Esquentar um pouquinho, né, que tá frio. Frio é bom, mas tem que esquentar também, senão a gente congela. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Creio para treinar foi bom. Agora, como falam as crianças, vamos cantar de verdade verdadeira, tá bom? Então vamos lá? Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Lentamente. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Agora vamos esquentar. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor. Amém. Podem sentar. Vocês viram só? Conta-se que o egoísmo nos mata. Era uma vez um tempo de inverno. Estavam 3 amigos caminhando, o carro quebrou, estavam andando de carro, aliás, o carro quebrou, tiveram que fazer uma caminhada muito longa, no inverno e na neve, longa, de horas, ou ficavam ali e morriam, ou procuravam alguma casa. No meio do caminho desses 3 amigos, o mais fraco não conseguiu andar e ia morrer ali. Aí um pegou e decidiu, vamos embora a si mesmo, e vamos abandoná-lo. O outro amigo que ficou de pé falou, não, vamos levar nós 2. Não, eu não levo, que aí vai morrer nós 3. Então ele saiu primeiro e foi procurar algum abrigo, alguma coisa. Aquele que ficou para trás pegou o amigo, colocou no ombro e saiu carregando. Sabe quem chegou ao destino que queria? O que carregou o amigo no ombro. Fazendo aquele esforço físico, um corpo esquentou o outro. E aquele que foi sozinho no meio do caminho, morreu congelado. Então, o que aprendemos com essa ilustração? Ajudar os outros também é ajudar a nós mesmos. Amém? Moisés, ele orou pelo seu povo. Nós devemos orar pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, que quando chegaram aqui, a primeira carta que mandaram do Brasil para Portugal foi: eis que tem uma terra, eis que existe uma terra que plantando tudo dá. E realmente esse nosso Brasil só precisa
já que tem tudo isso de oração. Esse nosso Brasil só está precisando mais de Deus, que as pessoas conheçam mais a Deus, que sirvam mais a Deus, que tenham a sua vida mais consagrada a Deus. Por isso, nessa Semana da Pátria que estamos entrando agora, vamos estar intercedendo pelo nosso país, lembrando da nossa pátria amada. É um lugar, irmãos, se vocês virem, tem todas as estações. Tem um tempo de frio, que é bem frio, tem o tempo da primavera, onde as flores florescem, e tem um tempo de verão, onde o nosso Brasil é muito lindo, a parte do Nordeste. E o nosso Brasil ainda tem a capacidade de termos irmãos com fé, igrejas batistas, igrejas que pregam bem a palavra de Deus, que perseveram na sã doutrina. Isso que é muito importante, que todos um dia venham a conhecer Jesus. Por isso vamos estar sempre orando pela nossa pátria. Vamos ficar de pé, vamos recolher agora as nossas ofertas, lembrando os 10% de Deus, lembrando o dízimo, lembramos de estar ofertando a Deus, porque devemos dar a Deus o que é de Deus. O hino está no Cantor Cristão, não falei para a irmã Karina, mas ela vai preparando ali, é o 439, que é a oração pela pátria, 439, minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. 439, irmão Isaac, irmã Dilza. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus dê excelsa graça, te dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varone. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer seu evangelho, essa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou picar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Igreja, salve Deus a minha pátria varone. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Muito bonito esse poema. Irmão Estevam. Quarta-feira, Brasil completa 200 anos de independência. Haverá uma comemoração no Museu do Ipiranga. Aliás, os desfiles serão lá, no Museu do Ipiranga, onde a nossa pátria estará comemorando 200 anos de independência, carecendo das nossas orações. Pai querido, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deu, por estar na tua casa, o aprendizado da palavra, que essa palavra ministrada nessa manhã fique guardada nos nossos corações,
a mensagem que havemos de ouvir, que ele ecoe em nossos corações, que não fiquemos não só para nós, mas que possamos transmitir a outros para que eles possam também ter a certeza e a convicção da salvação em Cristo Jesus. Dá-nos um domingo abençoado, com vidas, pessoas entregando as suas vidas para Jesus, para que possa ter a certeza que vai morar no lar celestial preparado por Jesus. Obrigado pelas ofertas que foi retirada e que a mesma seja revertida para a expansão do Evangelho na face da terra. Obrigado por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Poder sentar. Obrigado, irmão Silvio. Meus amados irmãos, graças a Deus estamos na casa do Senhor, nossa escola bíblica dominical, falando sobre oração. Nós devemos orar. Devemos também agradecer, sempre lembrando nas nossas orações de agradecer o que Deus tem feito por nós. E agradecendo, vai vir mais bênção ainda. Então queremos agradecer nessa manhã pelas pessoas, pelos irmãos que fizeram aniversário, que completaram mais um aninho de vida na presença do Senhor. Então vamos ver quem temos aqui. Irmã Marlene Vieira Felício. Deus abençoe, irmã Marlene, pelo seu aniversário. Temos mais alguém? Irmão Francisco Neto Duarte. Isso aí, irmão padeiro da nossa igreja, que Deus abençoe ele grandemente. Mais um, irmã Karina. Manuel Laurêncio. Olha, irmão Manuel Laurêncio, estivemos ontem, foi uma bênção. Tivemos o pregador, irmão Alcimário, levando ali a palavra de Deus. Mesmo com chuva, com garoa, estavam muitos irmãos ali presentes. Temos mais um, irmã Karina. Laís. É isso aí, na casa do irmão Silvio vai ter bolo hoje. Deus abençoe a irmã Laís. Luana e Rafael, certamente aniversário de casamento. Que Deus esteja no lar desse casal, né? E lembrando da cesta do amor, irmão, tragam alimentos, ainda está precisando, tem gente com fome, vem pedir aqui na igreja, a igreja conhece através do trabalho na quadra, também pessoas que necessitam, travessa peixe, travessa aquário, na parte ali no vale, aqui embaixo no Jardim Bé, tem pessoas necessitadas, então tragam algum alimento, café, uma vez o irmão Geraldo falou, o café não está vindo, está caro, então não aparece o café, faça uma forcinha e traga um quarto de café. Temos mais algum aviso? Então tá, obrigado, irmã Karina. Meus amados irmãos, hoje à noite temos a ceia do Senhor, amém? Então compareçam, temos a palavra de Deus, que é muito importante também, estejam orando pelo nosso pastor. Hoje à noite vai trazer a palavra de Deus, e Deus tem usado, tem dado bastante trabalho para os irmãos aí que estão trazendo, né, o acompanhamento ganho um por um para esses irmãos, né, da evangelização aqui da nossa igreja. Então estejam orando pelas pessoas que estão aceitando a Cristo aqui na nossa igreja. Então que Deus esteja usando o nosso pastor Sérgio Barbosa grandemente. Irmão Laia, pois não? Bom dia aos irmãos. Eu gostaria de deixar bem avisado que o almoço que vai realizar aqui no domingo que vem, há uma necessidade dos irmãos confirmar se vem ou não, porque não dá para fazer para sobrar comida. E a comida, aqueles que se prontificaram em vir, vai estar com o nome, vai ter o direito de participar. Agora, se vierem esporadicamente e são na igreja, fica difícil. Então, irmãos, que Deus abençoe, que vamos programar com sinceridade. Aquele que vai vir mesmo, dê o seu nome, tá? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Pastor Sérgio Barbosa, Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Lembrando que nesta semana, reforçando, semana de oração,
focando na conferência missionária, na mini conferência. Então, segunda a sexta, às 20 horas, teremos aqui o momento de oração, irmãos se revezando na direção, na pregação da palavra de Deus. E no próximo sábado, teremos conosco o pastor Alexandre Dutra, que tem ministério entre judeus. E no domingo teremos conosco Dalierson. O pastor Dalierson, ele é da PEC, missionário, superintendente nacional da PEC, estará conosco no domingo à noite, trazendo a mensagem do Senhor. Então vamos orar, certamente vai ser uma grande bênção. E como foi colocado, domingo pela manhã, antes do almoço, para aumentar a fome, vão às ruas evangelizar, não é isso? No horário da EBD vai haver novamente aquela programação de distribuição de folhetos. Então vamos orar para que o tempo esteja melhor, né? Para que encontremos pessoas pelas ruas. E aí o almoço na EBD também. Então bastante atividades especiais para o domingo, tá vendo? Por isso que hoje o irmão Wagner já colocou os irmãos para cantar aleluia, aleluia, para gastar um pouco de energia ou aquecer, né, para a atividade missionária. Eu estou aqui imaginando, não sei quem que está sendo melhor aqui, o irmão Wagner ou o irmão Marcelo aqui, né, na direção aqui do culto. Agora é interessante que ele ficou aqui, só regendo, né, para vocês sentarem e levantar. Ele ficou parado aqui, né, aí fica fácil, não é? Ontem eu vi umas fotos dos irmãos no culto do irmão Lourenço, que bênção, uma bela presença lá, né? Quando o irmão Lourenço veio falar comigo, eu já tinha agendado um compromisso, né? Então, porque a agenda estava livre, então é o motivo da ausência, mas que bom ver os irmãos lá, mesmo com aquele frio, uma bela presença. E quarta-feira tivemos uma boa presença com frio, hoje de manhã também, e na quarta eu até dizia, pastor Josué, quando acontecia um culto, tinha chuva, alguma coisa, ele falava, opa, se é pela chuva que o povo vai vir, manda mais chuva, né? Mas eu tenho uma dificuldade, porque eu gosto do calor, eu gosto do sol, né? Mas se é o melhor, né, que permaneça assim, né, que continuemos com esta bela presença. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 13, versículo de número 36. Atos, capítulo 13, versículo de número 36. Aqueles que puderem colocar-se de pé, convido a fazer isto para acompanhar a leitura deste versículo. Atos, capítulo 13, versículo 36. Porque, na verdade... Opa, tem folhas ainda mexendo, vou aguardar um pouquinho, para que todos possam acompanhar. Atos, capítulo de número 13, versículo de número 36. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Oremos. Pai, mais uma vez louvamos o teu nome e pedimos que, através do teu Espírito, nos dê entendimento, nos ajude a aplicar de maneira adequada em nossas vidas a sua palavra. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Quero chamar a atenção dos irmãos para esse tema, sirva a Deus no seu tempo. Qual é o seu tempo? Hoje. Qual é o seu tempo? Nessa geração. Aqui está dizendo que Davi serviu no tempo dele, na geração dele. É um homem que foi usado de maneira especial. E conforme eu trago esse meu olhar para os tempos bíblicos, ou para o tempo histórico, eu percebo que Deus tem utilizado muitos cristãos, muitos servos de Deus, em todas as épocas. E nós podemos também, olhando para a história, ver pessoas que marcaram. E quando nós falamos em datas comemorativas, por exemplo, no Brasil, o que nós encontramos é isto, homens que entraram de fato para a história. Na terça-feira, na reunião online com os homens, eu estava lendo lá o texto de Gênesis 4, versos 20, 21, 22, e nós vemos lá um histórico. Nós temos muitas genealogias, destaque de nomes
e alguns deles há um destaque especial sobre o que eles fizeram. Em Gênesis 4, 20, 21, nós encontramos lá o nome de homens. Um que se destacou porque ele foi um fazendeiro. O outro se destacou, olha, viveu fulano e ele trabalhou com ferro, com metal. O outro viveu e falou, e ele foi um músico. Né? O pai dos que tocam traz tais instrumentos. Entraram para a história por aquilo que eles fizeram, pela habilidade que eles tiveram. Mas quando nós olhamos aqui em Davi, ou se nós olhamos, como eu falei na quarta-feira, o capítulo seguinte fala de Enoque. E o que se destaca em Enoque? Ele andou com Deus. Então nós precisamos pensar, se Cristo não vier hoje, não vier durante a nossa vida e formos arrebatados, nós partiremos. E por sinal, até esqueci de mencionar aqui de manhã, nossa irmã Maria Veras partiu para estar com o Senhor nesta semana. Então vamos orar pelo conforto da família Camelo, que Deus traga o conforto. Né? Estivemos no funeral, mas um dia estaremos com o corpo no caixão, né? Estarão velando. O que eles vão dizer? Eles vão olhar e vão dizer, olha, esse foi o Sérgio, ele fez isso. E eu acho interessante esse destaque, porque temos que ter uma habilidade, é muito bom, bacana ser destacado, e devemos, por aquilo que nós fizemos, seja a profissão, seja as atividades, mas Cristo tem que ser proeminente em nossas vidas, e através das nossas vidas. E esta é a grande diferença de Enoque, e a grande diferença que nós encontramos aqui em Davi, porque esse texto aqui de Atos está dizendo que Davi ele serviu no seu tempo, conforme a vontade de Deus. Aqui está a grande diferença, servir conforme a vontade de Deus. E isso é muito importante. Eu posso trazer uma ilustração. Muitas vezes eu cito aqui o nome, é muito conhecido no meio cristão, um cientista Adalto Lourenço. Então ele é conhecido por ser não apenas cientista, mas normalmente ao apresentar, coloca-se junto o quê? Cristão. Cientista, cristão. Olha a grande diferença. E desta maneira ele está levando o nome de Cristo adiante e dentro da sua profissão e do seu profissionalismo. Primeira coisa que nós devemos observar, então, trazendo para as nossas vidas aqui, olhando aqui para a vida de Davi, nós percebemos que nós devemos servir a Deus na nossa sociedade. Olhando para esse versículo, para Davi, para o contexto, eu devo dizer isso para os irmãos: sirva a Deus na sociedade que você vive. É interessante que muitos estão vivendo relaxadamente, né? Na sua profissão, no seu trabalho, naquilo que eles fazem. Não fazem mais o seu trabalho com esmero, com carinho, com dedicação. Então, essas pessoas não estão sendo nem um profissional, né? Agora, quando a pessoa faz com dedicação, ele se torna um profissional cristão. Ele leva Cristo através da sua atividade. Ele dá um bom exemplo, tá? E aí eu quero dizer, não apenas para o que trabalha, mas para aquele que estuda, para aquele que é aposentado, para aquele que faz as suas atividades. As pessoas podem ver Cristo através daquela vida. E nós precisamos, de fato, nesse tempo presente, viver desta maneira, viver de uma maneira diferenciada, de uma maneira que venhamos realmente apontar Cristo através das nossas vidas e de nossas atividades. Essa é a sua preocupação? Levar Cristo no meio da sociedade que você vive, através do trabalho, através das suas atividades, através daquilo que você faz? Olha, já faz anos que eu não trabalho secularmente. Eu trabalhei como representante comercial, né? E até eu não fechei. É mais fácil você abrir uma empresa do que fechar, né? Então eu tenho lá um CNPJ inativo, presto sempre a minha declaração de imposto de renda associado àquilo.
E para minha surpresa, um tempo atrás alguém entrou em contato comigo, devido ao segmento da atividade que eu tinha de representação. Era uma empresa de recursos humanos. E aí a pessoa veio conversar comigo e eu falei o que eu estava fazendo. Eu, pastor, estou trabalhando mais e tal. Sabe como terminou aquela conversa? A pessoa falou o seguinte: olha, se você tiver uma indicação de alguém, por favor, pode passar o meu telefone, porque está muito difícil encontrar profissionais. Está muito difícil encontrar pessoas com compromisso. E eu pensei, eu chegando nos 50 anos, diziam que a vida começa aos 40, agora é aos 50, irmão Edinaldo, está vendo? Mas o que eu quero chamar a atenção é isso, profissionalismo, como está em falta. O Wagner, de vez em quando, ele comenta comigo, né, sobre experiências difíceis lá no depósito de contratar alguém. Está muito difícil. Mas o verdadeiro cristão, ele tem que sobressair nesse quesito de responsabilidade, de idoneidade, de compromisso. Sabe por quê? Nós devemos ser bom cristão na sociedade, porque nós seremos um bom cristão na igreja. Seremos um bom cristão para o reino de Deus. E aí eu pergunto, você tem sido um bom cristão na sociedade? Então isso está resultando também em ser um bom cristão para o reino de Deus e aqui na igreja local. Aonde você está, no meio do povo de Deus. Veja que Davi, ele sobressaiu. Mas quem foi Davi? Ele se tornou um rei. Mas quem foi Davi? Ele foi um profissional também. E aí nós devemos não apenas pensar nesse primeiro aspecto aqui, que devemos ser, de fato, servir a Deus na sociedade, mas observar que Davi, ele serviu a Deus também na sociedade. Vocês se lembram de quem foi Davi? Quando Deus manda Samuel ungir o rei, o que Deus diz? Olha, não atente para a sua beleza, para a sua formosura, e ele vai lá. E aí começam a passar quem? Ser apresentados os irmãos de Davi, belos, fortes, né? Com idade. O último de todos é Davi. O que Davi fazia? Cuidador de ovelhas. Mas não era um cuidador de ovelhas qualquer, ele era um profissional cuidador de ovelhas. E por que um profissional? Ele servia como ao Senhor. Muitos dos salmos que nós encontramos de Davi foram escritos naquele período. Ele conversava com Deus. Então ele era como Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E no hebraico, aquele andar significa um caminhar intenso. Em resumo, significa que Enoque, ele tinha prazer de andar com Deus. Que Enoque, ele pensava, ele falava sobre Deus. Ele tinha prazer de relacionar-se com Deus e compartilhar as verdades sobre Deus. Não lembra Davi, quando você lê Salmos e de repente descobre que ele escreveu em diversas situações da vida dele e quando ele era pastor de ovelhas também. Por ele ser um bom profissional, cuidador de ovelhas, sabe o que acontece? Quando surge aquele gigante afrontando o povo de Deus, vocês se lembram lá em 1 Samuel, se não me engano, capítulo 16, 17, quando ele se apresenta diante de Saul, o rei, olha, quem é aquele que está afrontando o povo? Eu vou lá. Saul diz, você não pode, peraí, você é muito jovem, aquele é um homem de guerra treinado, você é muito jovem. O que ele diz? Eu sou um profissional cuidador de ovelha, porque quando vinha um leão, quando vinha um urso, eu ia lá para defender as ovelhas. Está vendo a diferença de ser um profissional? Deus, ele sempre trabalhou alguém que estava trabalhando. Ele sempre chamou pessoas que trabalhavam. Podia ser um pescador, um boiadeiro, mas tinha que ser um profissional. Preguiçoso Deus nunca chamou. E Davi, ele era um trabalhador e ele fazia além, ele não fazia o básico, né? Há muitas pessoas que estão trabalhando, não, minha função é essa, aí não quer pegar um lixo, né? Eu já falei várias vezes sobre um amigo que ele tinha uma empresa também, um dos escritórios no período aqui na Zona Sul, e eu passei lá na frente e ele estava de gravata varrendo a frente da loja. Encontrei ele e falei, eu gostei de ver o faxineiro da sua empresa, usa até gravata.
Aí ele parou, deu um sorriso e falou: eu estava fazendo aquilo para mostrar para os meus funcionários. Mostrar o quê? Profissionalismo. Não é fazer só o que eu faço, porque no reino de Deus nós temos que fazer muito mais, não é? Temos que fazer ir além. Muitas vezes você tem uma responsabilidade, mas você está ajudando outro irmão na atividade dele, para que o reino de Deus continue o quê? Com trabalhadores, continue crescendo, continue se expandindo. Então nós precisamos aqui observar a respeito de Davi também, olhar para Davi e ter essa percepção de que ele serviu a Deus na sua sociedade. E quando chegou o momento, ele estava pronto, porque ele foi um profissional cuidador de ovelhas. Porque ele andou com o Senhor, assim como Enoque andou com o Senhor. Ele honrou de fato o Senhor. E como é triste, né? Esses dias o irmão Edinaldo compartilhava lá no nosso grupo de homens que conhece alguém que há anos. Ele falou: há anos. Ele disse que é evangélico, mas nunca falou de Cristo. O irmão agora indo para o batismo, já preocupado em falar de Cristo. Eu me lembro esses dias aí que o irmão Paulo mal foi batizado. Pastor, tem Bíblia aí para dar? Porque eu prometi, né? A empolgação foi tão grande dele de falar de Cristo, de dar folheto, que ele prometeu Bíblia. Aí ele falou: e aí, tem Bíblia, né? Ainda bem que tinha os Novos Testamentos de Deões e Bíblias também. E o irmão foi lá levar. Então isso aqui é um destaque do início da nossa vida cristã, o primeiro amor. Não é? Quando temos o primeiro amor, aquela ênfase. O pecado que existia na nossa vida já era bem claro aos nossos olhos, e nós queremos fazer o quê? Fugir dele. Hoje há muitos cristãos que querem viver perto do pecado, que querem desculpas para viver de maneira pecaminosa, buscando argumentação até na base, argumentação na Bíblia, mas sem base alguma. E nós vemos aqui Davi como um grande exemplo para nós de alguém que, assim como Enoque, amou intensamente andar na presença de Deus. Ele amou cada segundo caminhar na presença de Deus e honrar ao Senhor. E quando Davi era confrontado diante do pecado dele, o que ele fazia? Se arrependia. Ele não endurecia o coração. Eu, particularmente, creio que é por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Para sermos segundo o coração de Deus, precisamos de fato nos arrepender dos pecados, devemos de fato buscar honrar ao Senhor a cada dia. Então quero dizer também mais uma coisa aqui: sirva a Deus e faça o seu melhor, amém? Lembra da profissional do RH? Mande alguém, indique alguém, porque está difícil encontrar profissionais. É assim o mercado. Muitos reclamam do desemprego, mas querem se dedicar. Muitos reclamam do desemprego, conseguem um trabalho, começam a trabalhar e logo eles já estão se misturando com aquela panelinha, que faz o quê? Reclama do patrão, reclama dos outros funcionários, só reclamam. Antes estava reclamando, preocupado porque não tinha o que comer. Começa a trabalhar, começa a reclamar de tudo. Agora Davi, viu o profissional Davi? Ele podia dizer: meu negócio aqui, eu sou o irmão mais novo, mais feinho, estou esquecido aqui, então vou dar só aqui a comida para a ovelha, só a água para a ovelha. E aí quando pintou lá o leão e o urso, ele poderia dizer: opa, estou fora. Não, ele se preparou para enfrentar. Eu fico até pensando, provável que ali sentado muitas vezes, ele já estava pensando numa estratégia para vencer aqueles animais ferozes. Talvez até criando armadilhas, criando a sua arma de defesa. Qual foi o resultado? Estava preparado com uma bela pontaria para acertar o gigante. Dizem até alguns estudantes da Bíblia que possivelmente ele pega mais de uma pedra, não é pensando na possibilidade de errar, mas pensando na possibilidade de os irmãos do gigante vir até ele. Que no Antigo Testamento há a citação de nomes de outros gigantes. Então ele tinha o quê? Uma pedra para cada um.
Ele era certeiro, ele era bem preparado para isso. Você é bem preparado profissionalmente, você é bem preparado espiritualmente, você tem essa comunhão com o Senhor. E aí há um versículo aqui, em Lucas 17, diz o seguinte, Lucas 17, versículo de número 10. Lucas 17, 10 diz: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Está vendo? Davi não era assim. Ele não fez apenas o que foi designado a fazer. Então nós precisamos realmente pensar nessas palavras aqui do Senhor. Quando fizer somente o que foi designado, diga, sou servo inútil. Eu fiz só o que deveria fazer. Nós devemos servir a Deus fazendo o melhor. Não básico, não essencial, não esperado, porque nós estamos fazendo para o mestre dos mestres. E quando nós procuramos fazer isso, o Senhor ele vai nos capacitar a cada momento. E isso é algo muito importante, né? Há um tempo atrás eu falei aquela história aqui dos bombeiros, que saiu numa edição, acho que uma revista dos bombeiros, e já foi lido diversas vezes em formaturas, da situação daquele garotinho de 6 ou 7 anos de idade, com leucemia no hospital. Ele disse para a mamãe, mamãe, eu queria ser bombeiro. A mãe vai no corpo de bombeiro, fala com o chefe e fala, olha, será que eu poderia trazer meu filho aqui um dia para conhecer? E aquele capitão, ele diz o seguinte, nós podemos fazer mais. Diga qual é a medida, tamanho do seu filho, nós vamos fazer uma roupa de bombeiro e ele vai ter um dia de bombeiro. Ele vai sair no carro dos bombeiros. E é o que acontece. E diz a história que, devido à emoção tão grande que aquele garoto sentiu naquele dia, a vida dele até se prolongou um pouquinho mais. Aí vem um dia que aquele garoto já está ruim, já está ali realmente com o diagnóstico de que a morte está se aproximando, e os médicos orientam a mãe conversa no hospital, e fala a respeito daquele dia, da emoção que aquele garoto sentiu. E ali do hospital ligam, na corporação, e falam com o chefe, será que poderia vir aqui um bombeiro visitar o garoto? Sabe o que o homem diz? Nós podemos fazer mais. Faça o seguinte, nós vamos chegar com uma viatura, sirene ligado, mas avisa no hospital que não é incêndio. E se puder deixar aberta a janela do quarto dele, nós vamos lá. Em instantes vem a sirene, uma escada e uma dezena de soldados entram naquele quarto. E aqueles soldados vão ver aquele garoto. E ele olha para a mãe e diz, mamãe, eu sou um bombeiro mesmo? E o capitão diz, você é o melhor, nós viemos aqui visitar um dos nossos. E aquele garotinho morre, parte, mas o que eu quero destacar é aquela palavra, nós podemos fazer mais. Quem está em Cristo sempre pode fazer mais. Não há obstáculos, não há limites, e é por isso que Davi chegou aonde ele chegou. Estamos na Semana da Independência, olha a diferença, né? Coração, está aí, né, irmão Estevão, chegando, o coração de Dom Pedro, né? Pedir autorização em Portugal para trazer para o Brasil devido a esta ocasião. E ele fez, nós somos patriotas, amamos a nossa pátria, mas que diferença Davi, hein? O rei Davi, porque ele não levou apenas o nome dele, ele levou o nome de Cristo, amém? Levou o nome de Deus, e nós temos que ser profissionais assim. Aquele bombeiro, eu não sei se ele é cristão ou não, mas que trabalho excelente, entrou para a história. Mas que diferença é aquilo que eu falei, como eu usei o exemplo aqui do cientista Adalto, é o cientista cristão, Davi, o pastor de ovelha cristão. E você? É o aposentado cristão? É o profissional cristão? É o cristão cristão? Porque há cristão que diz que é cristão, mas não está levando Cristo, não. Então, como você tem vivido a sua vida? Sirva a Deus e faça o seu melhor. Mais uma vez, lembre-se do que diz Lucas 17,
quando fizerdes o que for mandado fazer, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Faça sempre o melhor. Essa pandemia levou muitas pessoas e nós sabíamos disso, não é? E uma das coisas que eu até mencionei é que às vezes nós temos também aquela ideia, porque a seara é grande, poucos obreiros, então Deus vai preservar os seus, né? Alguns até que disseram isso: pastor, está protegido, né? Graças a Deus, eu não sei se eu sou assintomático ou não, mas Deus me preservou, né? Em casa, 2 tiveram, esposa e a Sofia. Naquele período, meu pai teve a Covid. Eu estive perto do meu pai, estive no hospital com meu pai, estive em velórios, e graças a Deus, de alguma maneira, preservou. Mas não é o fato de eu ser pastor, porque nessa pandemia, lembram lá do missionário Aguinaldo, seus 50 e poucos anos, partiu. Um dia ele estava no grupo de pastores falando, pedindo oração, indo para o hospital, dali foi entubado, partiu. Outro Robério, pastor Robério, também no grupo lá, pedindo oração, falei com ele, quando eu chego em casa no domingo, notícia, partiu. Aguinaldo deixou uma semente boa no lar, né? O filho está nos Estados Unidos agora, conseguiu uma bolsa estudando para ser pastor ou missionário, será definido mais adiante. A seara, ela continua grande, poucos são os obreiros, e todos nós temos que trabalhar como verdadeiros cristãos. Ser cristão, né? Com C maiúsculo, que realmente reflita a vida de ser um pequeno Cristo, como é escrito lá no livro de Atos, aonde os homens são chamados pela primeira vez como cristãos. Então, nós precisamos saber que pouco tempo resta para fazer o trabalho. E nós estamos aqui para ser trabalhadores e bons trabalhadores. E eu quero concluir com aquele texto inicial de Atos 13 e destacar aqui o que está no versículo 22. Atos 13, versículo 22. Diz o seguinte: e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Deus sempre está procurando homens. Quando digo homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Ele está sempre procurando cristãos, homens, que realmente estejam prontos a cumprir a vontade do Senhor. Você é este homem? Você é este jovem, este adolescente, esta criança? É um período ainda, século que nós estamos vivendo. Nesse século, Deus está buscando. No século lá de trás, na geração de Davi, Ele encontrou Davi. Que nessa geração Ele encontre você, amém? Que Ele encontre o seu coração disposto a servi-lo. E volta a dizer, independente da tua idade e do seu sexo. Deus sempre usa verdadeiros cristãos com o coração disposto a servi-lo. Que o seu coração seja um coração segundo o coração de Deus, amém? Que você ame cada vez mais estar na presença de Deus como Enoque. Cada hora, cada minuto, cada segundo, sejam minutos e momentos para viver na presença do Senhor. E Deus vai usar a sua vida de maneira poderosa, amém? Vamos curvar as nossas frontes para uma palavra de oração. O Senhor falou ao seu coração nesta manhã, através desse texto, através da palavra do Senhor. Eu gostaria de ser lembrado em oração. Levante a sua mão, meu irmão, minha irmã. Amém, 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 amém. Senhor nosso Deus, neste momento de oração, somos gratos a Ti, porque em Tua vida encontramos a verdadeira vida. Louvamos a Ti por estes exemplos maravilhosos, de maneira especial, exemplo de Enoque, exemplo de Davi, sobre
a importância de andar na tua presença, independente da circunstância e da geração em que nós vivemos. Enoque se destaca na geração dele, Davi na geração dele, e nós devemos também nos destacar nesta geração em que nós vivemos. Toda geração teve a sua dificuldade, enfrentou os seus problemas, as suas adversidades, mas homens semelhantes às mesmas paixões, às mesmas dificuldades que temos, tiveram êxito. Que nós venhamos a ter êxito, para que o teu nome, ó Pai, seja anunciado nesse momento que se aproxima da tua vinda. Oro pela vida desses irmãos que levantaram as suas mãos, dizendo com isto que o Senhor falou de maneira especial aos seus corações, que venham obter vitória, que venham viver a alegria e o prazer de estar em tua presença, Pai. Eu oro também, Senhor, rogando de maneira especial por aqueles que estão enfrentando algum problema, alguma luta, alguma ansiedade, algum medo, alguma crise, que possam realmente ser vitoriosos. Assim como Davi foi, em muitos momentos de angústia, surgiu um salmo novo, através de uma oração, através de uma confiança depositada em ti, surgiram canções de vitória, canções de alegria, canções que refletem a confiança de um verdadeiro cristão no Senhor. Então nos abençoe, ó Pai, abençoe o teu povo reunido aqui, o teu povo através das redes sociais, que estão unidos em oração também através do teu Espírito. Que o teu nome seja exaltado e que tenhamos um domingo realmente na tua presença e que logo mais estejamos de volta para mais uma vez servir ao Senhor, adorar ao Senhor com os nossos dons e com os nossos talentos. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos encerrando o culto desta manhã e a transmissão, lembrando que hoje à noite teremos a celebração da Ceia do Senhor, amém? Primeiro domingo do mês, teremos aqui a celebração. Venha, convide alguém também para ouvir a palavra do Senhor. Nesta noite nós vamos ter conosco pastor Washington pregando a palavra de Deus também. Mas antes de sairmos, a irmã Dilza, ela tem um especial, me chegou aqui o aviso. Deixei aqui o bilhete do lado para não esquecer. E logo após o hino especial da irmã, nós vamos encerrar com a nossa divisa e com a oração silenciosa. Que vou viajar essa semana, vou viajar quarta-feira, vou buscar a minha mãe. Aí eu estou vendo, vai ser difícil para mim poder vir para a igreja, porque eu vou tomar conta da minha mãe. Aí se aparecer alguma pessoa assim para tomar conta, né? Aí eu posso vir. Agora se não, aí eu vou ter que ficar lá olhando a minha mãe, que ela vai. Aí eu vou lá buscar ela quarta-feira. Ore por mim, por favor. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti.
Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando o mestre, assim perguntou: Tu és o rei dos judeus? Disse Jesus: Na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Uma coroa de espinho com a fronte sangrada ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Amém. Amém? A irmã me fez viajar no tempo agora. Disco de vinil do meu pai, tinha um garoto que cantava essa canção, né? Nossa divisa, e logo após a oração silenciosa, encerraremos o culto. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe.